Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode colocar aí, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sempre seja adorado, Senhor. Amém, Josi. Deus abençoe a sua vida, a sua gravidez aí, a vida do Wagner. Deus abençoe. A irmã Geni, glória a Deus. A vida da Flávia. Deus abençoe, Flávia. A Jéssica, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. A irmã Cida, glória a Deus. Deus abençoe a irmã Cida. Deus abençoe a tua família. Glória a Deus. Amém? Vamos entrar no momento do ensino, da palavra. Eu prometo, não quero demorar. E eu creio que Deus tem ministrado aos nossos corações nesses dias. Amém. Jacira, Deus abençoe. Maria Avelino, Marim, Deus abençoe. Pastor Duda, Simone, glória a Deus. Só tem gente bonita aí, né? Glória a Deus. Amém, Silvana. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Sua família, sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos então para a palavra do Senhor. Nós começamos aqui mais uma série de mensagens, pela graça de Deus, sobre as parábolas de Jesus. E é muito importante a gente entender um pouquinho mais sobre esse princípio tão importante da palavra do Senhor. Por que é importante a gente estudar as parábolas? Primeiro, porque 1/3 das mensagens de Jesus ele pregou por parábolas. Foram mais de 40 parábolas. Alguns dizem que foram 42 parábolas. E é importante a gente estudar a Bíblia toda, né? Toda ela é importante a gente estudar. Por quê? Porque se a gente é cristão, se a gente é crente, eu já falei da palavra crente, né? No grego koiné, a palavra pistos, que é servo fiel. Então, se você é um crente, é um servo fiel do Senhor, você tem que estudar a palavra, estudar a Bíblia. É o básico, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de teologia. Mas o que é teologia? É estudar a Bíblia. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, você está fazendo teologia, né? Teologia é o estudo de Deus, né? Como se a gente pudesse estudar Deus, né? Mas a ideia é que nós possamos aprender mais sobre Deus. Então, se você lê a Bíblia, você está fazendo teologia, né? E interessante, irmãos, é que quando o Senhor colocou esse desejo no meu coração, da gente estar estudando as parábolas, eu comecei a me aprofundar mais sobre esse tema, e interessante é que as parábolas de Jesus, elas não são apenas, igual eu falei na terça, não são apenas histórias, não são apenas ilustrações, mas as parábolas que Jesus contou, elas nos trazem princípios do reino. Elas trazem princípios do reino. Então, por isso que a gente tem que estudar e prestar bastante atenção nas parábolas. Sabe por quê? Porque elas falam de algo essencial na nossa vida. Os princípios do reino de Deus. Então, meu irmão, não são apenas histórias. São princípios do reino. Por isso que o tema desse estudo é as parábolas de Jesus, os princípios do reino de Deus. Então, irmãos, esses princípios do reino, por que Jesus contou através de parábolas? Então, nós já falamos na terça, eu quero só recapitular isso. Por que Jesus ensinou por parábolas? Primeiro, porque elas revelavam verdades para aqueles que acreditavam em Jesus. Então, para aqueles que acreditavam em Jesus, elas revelavam verdades. Mas para aqueles que rejeitavam Jesus, elas confundiam eles. Então, a parábola ela tem dois efeitos. Revelar verdade para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que se interessam pela palavra, pela parábola, e ocultar verdades para aqueles que foram incrédulos. Se você puder abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 13,
Mateus capítulo 13. Nós vamos ler aqui do versículo 10 ao 17. Mateus capítulo 13, do 10 ao 17. Amém? Mateus capítulo 13, do 10 ao 17. Essa semana eu comprei esse livro aqui. Se você puder também adquirir esse livro. As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Esse livro aqui é tremendo, irmãos. Então, se eu vou terminar de ler, se você quiser emprestado, eu até posso emprestar, né? Mas esse livro aqui, é importante você ter ele e ler várias vezes. Por quê? Porque o autor aqui, o John MacArthur, ele traz princípios poderosos. E alguma das coisas que nós estamos falando aqui está nesse livro. As Parábolas de Jesus. Os mistérios do reino de Deus revelados nas histórias contadas pelo Salvador. Então, se você puder adquirir esse livro, ele é muito interessante. E algumas coisas nós vamos estudar aqui, nós vamos pegar desse livro aqui. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Aí o que Jesus respondeu? Ó, versículo 11. Mateus 13, 11. É o que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Eu já falei na terça passada. Guarde essa palavra aí. Mistérios do reino dos céus. Reino de Deus. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Por que eles não entendiam as parábolas? Porque o seu coração estava endurecido. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Então por que Jesus pregava por parábola? Porque para aqueles que creram nele, os segredos, os mistérios do reino eram revelados. Mas para aqueles que não creram, ficavam apenas como mistério. Eles não entendiam o princípio da parábola. E as parábolas, irmãos, como eu já falei, elas revelam os princípios do reino. E nós podemos dividir elas em 3 grupos. O primeiro grupo, Jesus fala da inauguração do reino. E nós vamos começar hoje aqui pela parábola do semeador. É uma parábola de inauguração, né? É a matriz de todas as parábolas. Inauguração do reino. Segundo grupo é o grupo da dimensão do reino, da influência do reino, até onde o reino de Deus ia alcançar. E o terceiro é o reino consumado, ou o reino realizado, né? Então, as parábolas podem ser divididas em inauguração do reino, dimensão do reino, né? A influência do reino, até onde o reino alcança, e o reino consumado, ou o reino realizado. Então, hoje nós vamos começar a falar aqui sobre a parábola do semeador. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Irmãos, primeiro eu quero começar com uma pergunta aqui. Qual é a nossa postura diante da mensagem do reino de Deus? Qual é a sua postura? Deixa eu só arrumar aqui. Bati o pé aqui. Isso. Vamos lá. Qual é a sua postura
diante da mensagem do reino de Deus. Tem pessoas que diante da palavra já chegam armadas, já chegam cheias de preconceito, de um conceito pré-estabelecido, ou de autossuficiência. Diante da palavra ele já chega cético, né? Incrédulo, com o coração endurecido. Né? Então tem muitas pessoas assim. Outras já chegam dispostos a ouvir. Eles já chegam desarmados. Eles são como um papel em branco, né? Eles estão preparados para receber aquilo que vai ser ministrado. Eles chegam já sensíveis, quebrantados, receptíveis. Então, existem esses dois tipos de pessoa diante da palavra do reino. Aquelas que já chegam armadas, incrédulas, cheias de autossuficiência, né? Às vezes o pastor fala assim, irmãos, abra lá em tal texto. Daí o cara já fala assim, isso aí eu já sei. Isso aí eu já ouvi muitas vezes. Então ele já nem presta muita atenção naquilo que está sendo ministrado. Ele nem dá muita bola. Ele fala assim, isso aí eu já sei. Né? Ele já chega, isso aí não serve para mim, isso aí, ou isso aí para mim é muito pouco, eu quero mais, né? A pessoa já chega assim, né? Já outros não. Já outros já chegam chega disposto a ouvir. Eu quero ouvir o que Deus vai ministrar no meu coração. Né? Eu quero ser ministrado pela palavra. Então, diante da mensagem, as pessoas podem ter esses dois tipos de reação. Por que muitas vezes, no mesmo culto, na mesma mensagem, tem gente que sai falando assim, nossa, como que Deus falou hoje. Que culto abençoado, que palavra abençoada, como Deus ministrou meu coração. E já tem outros que falam assim, o culto hoje não estava bom não, a palavra não estava boa. É a mesma palavra. Por quê? Porque diante da palavra do reino, a palavra de Deus, depende de como eu estou receptível àquela palavra. De como eu recebo aquela palavra. E a parábola do semeador é justamente isso. A maioria das Bíblias coloca ali parábola do semeador, né? Mas a gente poderia colocar parábola da resposta à palavra. Ou a parábola da reação à palavra. Porque, na realidade, o que nessa parábola, Jesus ele está falando justamente o tema principal da parábola é a terra. E a terra, ela significa os corações. Então nós temos nós vamos ler aqui, Mateus 13, versículo 1. Depois nós vamos ler também, porque essa parábola ela está nos 3 evangelhos, né? Os evangelhos sinóticos, né? Por que é chamado evangelho sinótico? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos, por quê? Porque a palavra sinótico, a palavra sinopse deriva da palavra sinóticos, que significa uma visão conjunta. Então é como se você tivesse, vou colocar o exemplo aqui, como se isso aqui fosse um prédio, e cada um está vendo esse prédio de um lado. Então eu estou vendo desse lado, o outro está vendo desse lado, o outro está vendo desse lado, o outro está vendo desse lado. É uma visão 360 graus, né? Cada um está vendo de um lado. Os 4 aqui, vamos colocar, 4 pessoas aqui estão vendo o mesmo prédio. Vamos colocar que isso aqui é um prédio, né? E cada um está vendo de um lado. O evangelho sinótico, ele representa isso. Cada um teve uma visão do ministério de Jesus. Cada um teve viu de um jeito. E cada um escreveu de uma forma. Por isso que às vezes você vê alguns textos da Bíblia, nos evangelhos, que parece que é contradição, mas não são. Por quê? Porque diante do mesmo fato, cada um teve um tipo de visão. É como se fosse uma testemunha de um crime, ou 2 testemunhas. Cada um viu de um jeito e contou de um jeito. E um dos pontos que fazem a palavra do Senhor ser também uma verdade é que essas aparentes contradições que há nos evangelhos, elas trazem a convicção de que o evangelho é verdade. Por quê? Porque essas aparentes contradições, elas fazem com que não foi combinado
entendeu? A história. Porque diante de um testemunho de um crime, se todo mundo contar a mesma história, o que o delegado vai achar? Que foi combinado. Agora, existem algumas contradições num crime que vai atestar que aquilo ali foi verdade mesmo. E da mesma forma o evangelho. Então, às vezes, você vê lá um evangelista falando de um jeito, mesma história, e o outro falando de outro jeito. Parece que é uma contradição, mas não é. Porque cada um está contando, cada um tem uma visão. É uma visão conjunta, né? Então, um viu de um jeito, outro viu de outro. Então, por isso que é chamado de evangelhos sinóticos, que vem da palavra sinopse, né? Que é uma visão conjunta. Então, a parábola do semeador, ela está em Mateus 13, do 3 ao 8, em Marcos, do capítulo 4, do 3 ao 8 também, e Lucas, capítulo 8, do 5 ao 8. Mas nós vamos ler aqui em Mateus, depois a gente vai fazer algumas considerações aqui em Lucas. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola é isso. Jesus conta essa parábola, ele fala que o semeador... Então, nós temos aqui o personagem que é o semeador, a semente e a terra. Então, nós temos aqui 3 personagens. O semeador, a semente, a terra. O semeador, nessa parábola, o interessante é que, quando Jesus contou essa parábola, ele contou só isso. E aí depois, lá no versículo 18, ele diz assim, aí ele vai explicar a parábola para aqueles que chegaram mais perto dele, aqueles que foram atrás e perguntaram. E aí Jesus explica a parábola. Então, na realidade, Jesus contou só essa parábola. O semeador que lançou a semente, uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu em solo rochoso, outra entre os espinhos e outra na boa terra. E a que caiu na boa terra deu fruto, 100, 60 e 30 por um. Então, a parábola é isso. Então, o semeador, nessa parábola, ele é o próprio Cristo. Através do Espírito Santo, ele lança a semente por intermédio de homens de Deus. Então, vamos por partes aqui, né? Primeiro, o semeador. Quem é o semeador? O próprio Cristo. Através do Espírito Santo, por intermédio de homens de Deus. É aquele que lança a semente. É o semeador. A semente é a palavra do reino. Portanto, o próprio Jesus diz aqui, né, no versículo 19: todos que ouvem a palavra do reino. E a terra são os corações onde essa semente cai. Então ele fala de 4 tipos de terra, 4 tipos de corações. E aí, no versículo, vamos pular lá para o versículo 18. Aí Jesus vai explicar essa parábola. E ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Se você está anotando aí, anote. Leia comigo, anote aí na sua Bíblia. Mateus 13, 19 agora. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Agora Jesus está explicando a parábola. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, à beira do caminho, quem é? Aquele que não compreende a palavra. Amém?
À beira do caminho, quem é? Aquele que ouve, mas não compreende a palavra. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, quem é daquele do solo rochoso? É aquele que não tem raiz. Não tem raiz. Ela cresce rápido, mas porque não tem raiz, ela morre por causa da perseguição e da angústia. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23 agora. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então nós temos aqui o semeador, a semente e a terra. A semente é onde tudo se inicia, onde a vida começa. A semente só terá efeito se ela cair na terra e germinar. Então, a palavra que é pregada, a palavra do reino, ela precisa cair numa boa terra. Ela precisa de algumas coisas para ela germinar. Uma semente ela precisa de terra, uma temperatura ideal, umidade e oxigênio. Ela tendo essas quatro características aqui, 4 coisas que precisa para ela germinar, ela vai germinar. Então ela precisa de terra, temperatura ideal, umidade e oxigênio. A Bíblia fala que esse semeador, ele jogou a semente. Era uma das formas que os semeadores naquela época, eles jogavam a semente. Eles aravam a terra. Vamos colocar um exemplo de uma semente de trigo. Ele colocava aquele saquetel do lado, né, cheio de semente, amarrado, e ele colocava a mão ali e jogava a semente. Então, esse semeador jogou essa semente e essa semente caiu em 4 tipos de terra. Que o tema principal da parábola, ela não é nem o semeador nem a semente, mas é a terra. É a resposta que eu dou para a palavra do reino. Qual é a resposta que eu dou para a palavra? Essa palavra que eu estou ouvindo, domingo, no sábado, na terça, na quinta, ou no YouTube, essa palavra que eu estou recebendo, ela está frutificando ou não? O meu coração é uma terra boa ou não? Então, o tema principal da parábola do semeador não é o semeador nem a semente, mas é a resposta que eu dou à palavra. Amém? Então, se você puder anotar isso aí, nós estamos aí em 26 pessoas, nós estávamos em 30 e poucos, né? Já estamos em 26. Então, nós já vamos partir para o final, tá? Então, preste bastante atenção. Anote aí. O tema principal da parábola do semeador não é nem o semeador e nem a semente, mas é o tipo de solo, é a terra, é o coração. Que tipo de coração que essa palavra está caindo? Amém? Então, continuando aqui. Então nós temos 4 tipos de terra. É importante a gente entender isso. A terra, o primeiro tipo de terra é aquele que Jesus chamou de beira do caminho. É o ouvinte beira do caminho. Qual que é a característica desse beira do caminho? Abra lá em Lucas, capítulo 8. Nós lemos aqui Mateus, mas aqui em Lucas ele dá algumas coisas que Mateus não fala. Por isso que eu falei, né? São evangelhos sinóticos, né? Amém. Tipo de solo, isso. Tipo de coração, né? Como cada coração recebe essa palavra. Então aqui em Lucas capítulo 8, o evangelista Lucas ele fala de algumas formas diferentes de Mateus. Ele coloca
coisas aqui. Então, abra lá em Lucas, capítulo 8, versículo 13. Versículo 12, primeiramente. Então, ele diz assim: aqui caiu à beira do caminho são os que ouviram e vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então, qual que é a característica do solo à beira do caminho? Ele é indiferente. A indiferença, a insensibilidade, o amor pelo pecado tornaram o coração dessa pessoa denso, seco e impenetrável. Então, esse tipo de solo, beira do caminho, qual é a característica dele? Ele é denso, seco, impenetrável. Olha que coisa, irmão. Uma das coisas que a Bíblia mais condena é o coração endurecido. Eu já ministrei uma palavra na igreja, onde o tema da palavra é maleáveis. E foi uma palavra que marcou bastante a minha vida, que marcou bastante algumas pessoas. E o interessante é que o oleiro ele só pode trabalhar o barro, o vaso, enquanto ele é barro, enquanto ele é maleável. Depois que ele endurece, ele não consegue mais trabalhar esse barro. E tem muitas pessoas assim, elas têm o seu coração já está endurecido. E foi uma das coisas que a palavra do Senhor mais combateu. É o que a Bíblia fala de coração obstinado, coração endurecido. Lá em Atos capítulo 7, vou marcar aqui Mateus 8, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está falando aquelas pessoas que iam apedrejá-lo, Estevão fala assim aqui em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, ou homens rebeldes, em outra tradução, e incircuncisos, ou obstinados de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Olha, então, o que Estevão está falando? Que aquelas pessoas eram homens rebeldes, de dura cerviz, e incircuncisos ou obstinados de coração. Eles tinham um coração duro. Então, esse tipo de pessoa aqui, da beira do caminho, esse tipo de coração, é um coração endurecido. E nós, irmãos, temos que vigiar e tomar cuidado para que também o nosso coração não seja endurecido. Para que o nosso coração seja maleável, para que o nosso coração seja um coração mole, né? Um coração que recebe a palavra e guarda a palavra, um coração que seja uma terra boa, não um coração onde a terra é dura, onde a semente cai naquela terra e não dá fruto. O que vai acontecer com uma semente que cai numa terra à beira do caminho, uma terra que foi pisada, uma terra que é seca, né? Aquela semente não vai frutificar. Da mesma forma, a palavra ela pode cair em uma terra à beira do caminho e não vai fazer efeito nenhum. Então nós temos que vigiar para que o nosso coração não venha a ser um coração endurecido. Amém? Glória a Deus. O segundo tipo é o ouvinte superficial. Agora aqui, ele fala sobre um solo rochoso. É um coração chamado de solo rochoso. O que é esse solo rochoso? Então o que acontecia? Eles passavam o arado, né? Eles aravam a terra. E essa ferramenta ela alcançava ali cerca de 20 a 25 centímetros da terra. Então ele passava aquele arado e arava a terra, só que tinha alguns casos onde a terra em cima era uma terra fofa, era uma terra boa, onde o arado passava. Só que um pouco mais para baixo, aquela terra era dura. Havia uma rocha ali dura embaixo. Então o que acontecia? O semeador jogava a semente e a semente começava o trigo crescia ali rápido. Só que o que acontecia? Como ele não tinha raiz, ali embaixo havia um solo rochoso, embaixo daquela terra havia um solo rochoso, ele não dava fruto e já morria. E é isso que Jesus está falando aqui.
no versículo, aqui em Lucas 8:13, diz assim: aqui caiu sobre a pedra, ou sobre o solo rochoso, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Então, o que aconteceu? Aquela semente caiu naquela terra. Quando a semente germinou, começou a crescer. E quando a raiz começou a crescer, não tinha mais, porque aqui tinha um solo rochoso. Quais são esse coração, essas pessoas de solo rochoso? São pessoas receptivas, afirmativas, entusiasmadas, mas também são superficiais, são rasas. Elas não têm raízes. Então ela, sabe aquela pessoa empolgada, chega na igreja, oh glória a Deus e tal, e agora eu vou mudar e tal, Deus tem uma obra na minha vida, eu quero trabalhar na obra, agora eu vou, agora vai, e de repente aquela pessoa sumiu. Você fala, cadê o irmão que estava tão empolgado aqui? O que aconteceu? A palavra caiu num solo rochoso. Tinha terra por cima, só que quando a planta começou a crescer, não tinha raiz. Não tinha raiz. O que aconteceu? Aquela planta morreu. Por quê? Porque não tinha raiz, não conseguiu dar fruto. Ela era superficial. O que a gente vê hoje na igreja brasileira? A igreja brasileira, irmãos, é uma igreja superficial. A maioria dela. Ela é uma igreja que ouve bastante coisa, tem bastante informação, mas não tem raiz. Ela é como um rio, né? É um rio bem denso, bem grande na sua extensão, tem bastante informação, mas não tem profundidade. E o que acontece? Ela ouve a palavra, são pessoas receptíveis, afirmativas, entusiasmadas, mas também são superficiais, rasas e sem raízes. Aí o que Jesus fala aqui em Lucas 8:13? Caiu sobre o solo rochoso, ouve a palavra, recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Creem apenas por algum tempo. Aí daqui a pouco não creem mais. Na hora da provação se desviam. Na primeira prova, na primeira adversidade, na primeira luta, no primeiro problema, se desviam. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem experiência, né, com a palavra, não cresceu ainda, não está bem firmado. Então, meu irmão, esse é o segundo tipo. Que o nosso coração não venha nem ser um beira do caminho e nem um ouvinte superficial. Não venha ser um solo rochoso, né? O terceiro tipo é o que nós podemos chamar de o ouvinte mundano, que é aquele que a semente caiu entre os espinhos. Lá em Lucas 8,14 diz assim: o que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Então, olha a característica desse solo. Então, esse solo aqui, onde caiu essa semente, já tinha uma planta ali. Já tinha. Ele não caiu numa terra boa, numa terra que foi preparada, não. Ele caiu numa terra que já tinha os espinhos. E ele coloca, a semente cai nesse coração, já havia ali espinhos. Esses espinhos são o quê? Os cuidados, riquezas e deleites, os prazeres da vida. Os prazeres pecaminosos. Então, o que Jesus fala? Que esses espinhos sufocaram a palavra. Sufocaram aquela semente. Eles foram mais fortes do que aquela semente. E o que aconteceu? Não deu fruto. E preste atenção.
a característica principal daqui dessa parábola são os frutos. Nós vamos falar um pouquinho aqui à frente, mas os frutos não significa resultado. Os frutos, ele é o processo natural de um solo fértil. Então, porque às vezes a gente fala assim que o fruto é o resultado, e parece que fica uma coisa meio estranha, né? Resultado, como se fosse algo programado, algo que... Não. Os frutos são o resultado natural. É o processo natural de um solo fértil. Então, se o solo for fértil, com certeza vai dar fruto. É um processo natural. Mas nós vamos chegar aí. Mas falando aqui daquela semente que caiu entre os espinhos, os cuidados, as riquezas, os deleites, os prazeres da vida conseguiram sufocar essa palavra. E essa palavra não conseguiu frutificar. Aí o quarto tipo é o que nós queremos ser, né? Nós queremos ser uma boa terra. O ouvinte frutífero. Aquele que vai frutificar, que vai fazer aquela palavra frutificar. Aí em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Lá em Mateus ele fala aqueles que compreendem a palavra. Estes frutificam com perseverança. 30, 60 e 100 vezes mais. Aleluia! É esse tipo de terra que nós queremos ser. É esse tipo de terra que eu quero ser. O meu coração, ele precisa ser uma terra boa. O nosso coração, quando a gente recebe a palavra, essa palavra, ela tem que... O processo natural dela tem que acontecer. Qual é o processo natural de uma palavra? De uma semente? Cair na terra e dar fruto. 30, 60 e 100 vezes mais. Então, qual é a ideia aqui do texto? Por que ele fala 30, 60, 100 vezes mais? Não é que uma semente vai dar 30 outras sementes, não. É que o custo de uma semente, vamos colocar o exemplo aqui, uma semente custou R$1, um exemplo. Se aquela semente custou R$1, o resultado, o processo final dela lá, o resultado vai ser R$30, entendeu? Ou se custou R$1, R$60, R$100, entendeu? Não é que vai dar 30 sementes, mas o resultado final dela vai ser 30 vezes mais. O custo dela vai ser 30 vezes mais. Então, é como se fosse o exemplo daquilo que Jesus fez na cruz. O que Jesus fez na cruz para mim, ele teve um valor, teve um custo alto. E aí, o resultado dele vai ser um resultado muito maior. 30, 60, 100 vezes mais na minha vida. Então, esse fruto que aqui dá naquele solo bom, naquele solo que é a boa terra, ele é o processo natural de um solo fértil. Então, se o solo for fértil, o fruto vai vir. Se o solo não for bom, ou se ele for um solo rochoso, se houver espinhos, se for aquele solo à beira do caminho, ele não vai dar fruto. Ele não vai, o processo natural dele não vai acontecer. E que tipo de fruto é esse que a Bíblia fala? Naturalmente, alguém que recebe uma palavra na boa terra, ele vai dar o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, nós já estudamos Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele pode ser o fruto da justiça, que está lá em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou ele pode ser também um fruto da adoração naturalmente. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus
13, 15. Olha o que diz lá em Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós temos o fruto do Espírito, que é o resultado, aleluia, desse solo bom, esse solo, essa boa terra, que é o nosso coração. Quando essa palavra, essa semente cai, ela vai dar o fruto do Espírito, ela vai dar o fruto da justiça e o fruto da adoração naturalmente, de uma adoração verdadeira, que está lá em Hebreus, que nós acabamos de ler, Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o teu nome. Então, irmãos, o que nós precisamos aprender hoje? Que o nosso coração, ele precisa ser uma boa terra. Nós não podemos deixar que o pecado venha endurecer o nosso coração. Nós não podemos deixar que as fascinações das riquezas, os cuidados do mundo, que são as preocupações excessivas, elas venham sufocar a palavra do nosso coração. Nós não podemos deixar que a insensibilidade, a indiferença, venha sufocar a palavra no nosso coração, venha impedir ela de frutificar. Mas que quando a palavra cair no nosso coração, aleluia, ela venha frutificar 30, 60 e 100 vezes mais. Ela venha dar fruto, o fruto do Espírito, o fruto da justiça, aleluia, o fruto da adoração, que é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Então, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo nos dê essa graça de fazer com que o nosso coração venha a ser um solo bom, um solo fértil, uma boa terra. E onde você ouvir uma palavra, uma ministração, irmão, não ouça já com um coração já incrédulo, ou um coração já endurecido. Não ouça uma palavra já procurando ali as falhas, né? Tem gente que parece que ela vai ouvir uma pregação, ela já está ali procurando o erro. Vamos ver onde que esse pregador vai errar, vamos ver que palavra que ele vai falar errado, vamos ver aonde que ele vai, qual erro de português ele vai cometer. E aí ela fica a mensagem inteira procurando um errinho, né? E com certeza ela vai achar, né? Uma hora ela vai achar, porque você ficar falando meia hora, 40 minutos, não errar nenhuma palavra é difícil, né? É lógico que a gente não quer errar. Mas tem gente que já está ouvindo a palavra, já está procurando erro. Vamos ver qual contradição ele vai falar, ou qual erro que ele vai cometer. Então não, irmãos, que nós possamos ser como uma criança, sabe? Que nós, diante da palavra, nós possamos estar ali, assim, sabe? Igual quando o cachorro fica na frente lá onde está assando o frango ali, ele fica olhando ali o forno assando o frango, ele nem pisca, né? Porque ele está ali fixo. Então tem gente que chega na igreja, ela, na hora da mensagem, ela fica levantando para beber água, fica conversando, e ali a semente está sendo lançada, mas ela está caindo numa terra que não vai dar fruto. Ela cai numa terra que não vai frutificar, não vai acontecer o processo natural dela. O processo natural qual é? A semente cai numa boa terra, aquela semente cresce, vira uma planta, e aquela planta dá fruto. Esse é o processo natural. Então, quando você ouvir a palavra, prepare o seu coração como uma terra boa. Prepare o seu coração como se fosse uma terra que vai germinar, que vai dar fruto. Não que a palavra caia ali e morra. Não, mas que a palavra caia ali e dê muito fruto para a glória de Deus. Amém? Se você puder escrever, escreva aí. Que o nosso coração seja uma terra boa. Que o nosso coração seja uma terra boa, disponível. Escreva aí para nós. Faça essa declaração nessa noite. E aí a gente começa a entender, né? Por que tem tanta gente na igreja anos e anos e anos e não dá fruto. Por quê?
Porque o coração dessa pessoa não é uma terra boa, não é uma terra que dá fruto, não é um solo fértil. Amém? Glória a Deus. Que o nosso coração seja uma terra boa, que dê fruto, aleluia, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um. Que o Espírito Santo venha ministrar o teu coração nessa semana. Que você ouça a palavra com um coração disponível, um coração sensível. Que você ouça a palavra com um coração como de uma criança, né? Que você, com certeza, essa palavra vai dar muito fruto em nome de Jesus. Amém? Porque senão não adianta nada, né? A gente ouvir palavra, ouvir ministração e não dar fruto. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor, encerrando essa noite. Quero agradecer a cada um dos irmãos e nós vamos voltar na terça-feira que vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em me completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, sim, Senhor, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das suas águas, Senhor, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão, nós não vemos, Senhor, razão. Tu és meu Senhor. Aleluia, Jesus. Assim como o fogo, sim, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Só os antigos lembram desse louvor, né? Glória a Deus. Que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, todos os dias. E que essa palavra ela venha frutificar para a glória de Deus. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que nos acompanharam aqui nessa noite. Que verdadeiramente, Pai, nosso coração venha a ser uma terra boa. Tira todos os espinhos do nosso coração. Senhor, tira toda a dureza de coração, Pai. Faça com que a água do teu Espírito venha amolecer o nosso coração, Pai. E quando essa palavra, essa semente cair no nosso coração, ela vai frutificar para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Tenha um restante de semana abençoado na presença de Deus. Amém? Fique na graça do Senhor em nome de Jesus.